Na verdade, eu queria fazer um comentário. Fala, Rogério. Adorei a resposta da pergunta. Por que você faz o que faz, né? Eu adorei, cara, na boa. Porque a gente deveria se fazer diariamente, né? A gente vai no fluxo da vida e não para pensar, né? Ator, artista, nesse momento de desgoverno total e absoluto, a gente está realmente repensando. Muita incerteza, né, Paulo? Muita incerteza. Muita incerteza. Deve estar difícil demais para acho que não só para os profissionais liberais, né, no geral, mas para a classe artística deve estar muito complicado. Muito complicado. Porque no mundo a gente foi o primeiro a parar e a gente está sendo o último a voltar, né? Uhum. Então, assim, todas as outras profissões conseguiram se readequar de alguma maneira, né? As empresas, eu atendo também algumas empresas levando conteúdo Sim. do masculino e tudo, consegui fazer online muita coisa, né? E sem perder a qualidade, o encontro, né? Vocês que são da área de psicologia também estão conseguindo atender ainda bem, né? Para lidar com essa pandemia, outra pandemia que é a depressão e a ansiedade. Graças a Deus eu tenho minha terapia online durante a pandemia e para a gente está sendo muito difícil para além da pandemia, né? A gente tem sofrido ataques por conta de mentiras e fake news e toda essa história de mamar na teta do governo, né? Como se a agricultura, a automobilística e todas as outras áreas não precisassem de incentivo do governo. Sendo que todo mundo que vai para fora, o que mais gosta é da cultura, né? Mas sabe, sem pensar que a França tem uma política, né? A gente está vendo aí uma série da Coreia que está vindo de um projeto de governo, né? De difusão da cultura coreana através de séries, do audiovisual. A cultura americana a gente é colonizadíssimo através da música e dos produtos audiovisuais, mas aqui a gente entende que isso todo fascismo, né? Tem medo da poesia, né? Tem medo da resistência artística. É mesmo. Queria ouvir vocês, assim, eu sei que é difícil bate-papo depois de espetáculo, né? Sim, porque o seu texto, né, ele vai se desdobrando, né? E assim, cada vez que eu escutava uma outra coisa, né? E dessa vez me veio muito assim, como que essa situação mesmo, né, que eu acho que é da condição humana, mas em especial na nossa época, né, todo mundo muito cheio, né, e eu fiquei pensando assim, lembrei de uma parte de um texto do Lacan que eu li essa semana, que ele brinca, em vez de falar de memória, fala de mesmória, essa mesmice, sabe, que não é a memória da vida, né, essa tentativa de reproduzir o mesmo. E aí eu fiquei pensando num momento que você fala assim, você vai falando muito em pausa, né? Necessidade disso que tem que parar, disso que faz, né? Que irrompe, que surge e algo acontece, né? Em vários momentos você vai mostrando isso, há uma irrupção e que algo acontece ali, algo novo, né? Você fala do dentro, do fora, né? Esse interior que chega um canto, né? Que aí algo faz esse laço. E eu fiquei pensando assim, como é necessário isso que você chama, que eu acho uma coisa muito bonita, lapso do tempo, né? Que você nomeia, quer dizer, como é necessário, será que esse lapso do tempo é onde que se pode inventar algo novo? Né? Isso que faz um corte aí nessa ideia de tempo que a gente vai vivendo, como se a vida fosse isso, né? Porque essa vida aí, na realidade, é uma ficção, né? Isso que você traz. Aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Será que nesse momento, nesse lapso que o artista pode criar, que algo surge de novo nesse contínuo aí? É exatamente isso, assim. Todos eles, todos os artistas que inspiraram esse herói, né, esse rockstar, na biografia de todos eles tem esse lapso de tempo. O Bob Dylan se refugiou na casa dele e se isolou completamente e compôs milhares de canções. O Bowie, que foi a situação que deu start para essa peça, foi o momento em que ele com Ziggy Stardust, que era um personagem que ele criou, ele, sem avisar para a banda,
em 73, ele, no palco, avisou que era a morte daquele personagem. Ele estava no auge da fama. Tinha 1000 compromissos profissionais, mas por uma demanda, né, todos eles sofreram muito com essa transformação da própria arte em mercadoria. Né? Eles eram muito transgressores, eles eram, né, eles rompiam com todos os padrões culturais, a questão da androgenia, a questão dos padrões do que era uma masculinidade hegemônica, do que era a própria musicalidade, a poesia na música. Não à toa, Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, por conta das canções dele. E eu me vi em vários momentos da vida nesse contexto, e isso mexeu muito comigo. E a pandemia trouxe esse outro lapso de tempo. E eu estava vindo exatamente como esse personagem, por isso que logo no início aparece lá, aqui tem coisas autobiográficas, ficcionais, porque tem muito de mim nesse personagem, quando eu sempre senti uma necessidade de pausa, né? Eu comecei a estudar 2 turnos com 14 anos, faço teatro desde criança, e comecei a trabalhar muito cedo e muito hiperativo, e sempre nessa necessidade de suplantar a precariedade da cultura nesse país, se provar como artista. A Ângela, minha tia, ela me viu criança em tudo que eu fiz. A Clarissa também foi minha chefe com 19 anos, né, ganhando R$ 189 na Rede Minas. Então, são pessoas... É inesquecível essa fortuna que eu ganhava, né? Então tem isso, assim, de um desdobrar que a gente esquece que o tempo passa, a maturidade vem, o corpo não aguenta mais, né? Eu tive 2 hérnias extrusas em 2016, logo depois da estreia desse espetáculo, por carregar o mundo nas costas, hipertiroidite, né? Essa coisa de ir somatizando um pouco também as pressões externas, né? Eu tive um problema na voz já por conta de espetáculos. Como que a gente vai lidando com essa sociedade do cansaço, né? Esse termo do Byung-Chul Han que está tão em pauta aí, até em função da série do GNT. Esse tempo não é um tempo de criação. Nada acontece nesse tempo, né? Assim, tanto é que os atores querem muito, muitos atores querem muito fazer novela, mas o tempo de produção industrial de uma novela é massacrante, assim, né? Você faz, dependendo do papel, você faz 10, 20, 30 cenas por dia. Então, é quase um piloto automático. Você tem que flanar, ficar nessa superfície mesmo, porque se você parar para pensar tudo que você faz, você para, você não faz. Como esses artistas que eu contei aqui. E acaba que perde qualidade, né, Paulo? Também, né? Perde. Eu fiquei pensando naquela coisa tão existencialista de cada fala, né? De cada fala era toda uma digestão de vivências, né? Então, eu acho que o sentido da vida a gente encontra enquanto a gente procura o próprio sentido da vida, né? Então, eu acho que, às vezes, não é um momento de criar, mas um momento de digerir tudo isso que está acontecendo, e essa peça parece essa própria digestão, né? Às vezes a gente está até regurgitando a coisa, mas a gente também está digerindo e a gente vem de novo, parece até aquela vaquinha, né? A coisa vai e volta, mas a gente está achando um novo sentido, e aí quando eu achei, o que me arrepiou, sabe, Paulo, foi a cena final, né? Que daí tira a maquiagem, aí vem um vento no rosto, e aí parece aquela cena da hora que a gente fala, né, o eureka, né? Parece que agora eu achei algum sentido, estava faltando, aí vem meu umbigo, eu acho alguma coisa, eu encontro uma nova perspectiva, e aí vem aquele respirar, e aí começa aquele vento, e a coisa acaba. Que parece que é aquilo que acontece quando a gente tem, né, um insight. Seja ele qual for, a coisa mais simples que pode ter na vida. E é aquilo que acontece numa parada de um sinal, né? Por isso que eu achei lindo. Parabéns, eu achei muito bonito. Obrigado, Josi. Gente, segue o perfil da Josi, chama Conte Outra com I. Ah! É maravilhoso. É, assim, humor sobre os trágicos da vida, assim, é incrível. Eu tenho o mal do sarcasmo. O sarcasmo diz que não é muito bom também, né? Mas eu tenho esse mal do sarcasmo. Mas ele, no momento que a gente tá, o humor tem salvado, independente da ironia, do sarcasmo, ele tem salvado a gente. Verdade. Paulo, cada vez que achei bem assim, né?
todas as vezes que, eu acho que um pouco do que a Ângela trouxe, todas as vezes que eu assisti, fui capturada por alguma coisa, assim, algo que me veio, né? Eu acho que é como um livro que a gente lê. Todas as vezes que a gente lê, na psicanálise a gente tem muito isso. A gente lê um livro, seja lá de Freud, daquele início, mas quando você lê, a depender do seu percurso, a depender do momento que você está, você tem uma outra leitura. A sua peça é muito isso, assim. Toda vez que eu assisto, eu fico capturada por alguma coisa. Então, assim, acho que a segunda vez que eu vi, que foi para uma aula que Paulo participou do projeto freudiano, que é Psicanálise, Arte e Suas Conexões, a gente trabalhou a questão dessa parada que dá né, de um real, fazendo uma relação com a psicanálise, de um real que faz uma virada ali naquele sujeito. Hoje, te assistindo, me veio muito essa coisa da repetição, Paulo, essa coisa que você trouxe da repetição. Isso ficou assim ecoando em mim, porque a repetição também para a psicanálise é algo que demanda também o novo. Acho que Josi, né? Eu gostei, Josi, assim, dessa metáfora de algo que digere, né? Que ficou que a gente fica forte. ruminando, né? Achei bem bacana isso. A repetição, ela tem uma coisa de que quando o sujeito ele nos traz, assim, quando ele vai para a análise e ele fica falando aquilo mesmo, ele diz: eu já estou falando isso pela milésima vez, estou cansado de falar disso já. Mas, assim, ele está repetindo exatamente algo porque ele demanda algo novo. Parece uma coisa que é até digestivo mesmo, fica ruminando, gostei demais disso. E aí é isso, sabe, Paulo, eu acho que essa temporalidade também, essa atualização do que a gente está vivendo hoje, é uma repetição, a gente escuta isso também o tempo todo, o que é que isso tem trazido, e ao mesmo tempo é como que a gente repetisse para demandar uma coisa nova, né. O que é que pode vir aí, né, uma tique que pede algo de que: "Poxa, eu quero que surja outra coisa", né, e isso me ficou hoje, assim, não sei se é isso, se é a gente tentando, né, se o que me capturou, e eu acho que traz isso também, as peças, os livros, a arte, elas realmente nos salvam, porque elas tocam em algo que é nosso, né. E eu acho que nesse momento aí, a gente andando para o segundo ano de pandemia, a gente fica demandando algo novo mesmo, sabe. Acho que, enfim, foi o que ficou para mim, Paulo. Sempre bom te ouvir, viu. Muito obrigada. E esse convite que elas fizeram é um projeto super bacana, está lá no canal do YouTube, o bate-papo, está incrível. É legal. Foi muito rico, quem puder passar lá depois, se quiser desfrutar dessa conversa, foi incrível. Tem uma coisa da travessia, né? Eu lembrei, tem a Silvia, né, que poetisa aí também, psicanalista. Márcia, artista, nossa Márcia está aqui também, uma das Márcias. E a Silvia, ela se dedica muito ao texto, né, da Clarice. E eu falei com o Paulo que me lembrou muito Água Viva, esse texto dele, aquela busca, né, assim, e quando eu escutei assim pela primeira, me veio muito o texto da Água Viva, assim, como que é esse percurso, né, esse algo, né, que aquele personagem vai buscando ali também, né, na Água Viva. E como que tem sempre esse atravessamento, né, que precisa fazer, e vai, mergulha, volta toda, né, e pensando... Mergulho, né? Que de fato é um mergulho de todos nós, né? Você diz que nessa peça tem muito de você, tem muito de mim, tem muito de nós, né? Tem muito nós, com nós, né? É incrível isso, como a gente sai afetada, né? A gente entra e não sai mais a mesma. E eu tinha visto o Paulo, não sei se foi no encontro da Alessandra, alguma coisa, e a formiga ficou por muito tempo me cutucando. Então, assim, era uma formiga no meio do caminho, né? E essa formiga faz toda uma diferença na passagem, né?
para a gente se questionar mesmo esse entrelaço do presente, do passado, do futuro. E você fala disso de uma maneira que a gente se sente no palco, ali, eu estou ali. Essa é a minha sensação. Fico muito feliz de ter podido ver agora a peça como um todo, né? E, assim, estar nesse debate, encantada mesmo, esse lapso de tempo, a gente consegue ver o entrelaço do presente, do passado e do futuro, e linda aquela passagem quando você diz: comprei todos os livros para saber quem eu sou. Né? Assim, fantástico, Paulo. Só tenho a agradecer e parabenizar, e que venham outras, e que você nos convide sempre. Por favor, por favor. Isso que Parabéns, querida. Ô, Clá! Parabéns. Eu te interrompi. Você ia responder a ela. Não, eu só ia comentar isso do Água Viva, porque eu sou fã de Clarice, amo A Hora da Estrela, é um dos meus livros favoritos, assim, mas Água Viva eu não tinha lido na época que eu escrevi. E quando a Ângela me falou isso, outra pessoa tinha me falado também, eu fui ler a versão que traz os cortes da Clarice, né, os manuscritos dela. E eu fui marcando no Água Viva os trechos que tem no Heróis. Tem o uísque, tem a formiga, tem a questão da música. Eu falei, meu Deus do céu, baixou Clarice em mim. Vão me acusar de plágio. Fala, Clara, te interrompi, amor. Não, eu ia te dar parabéns, assim, te mandar muitos beijos. Tá lindo, né? Assim, eu gosto muito de te ouvir, por isso que eu tô aqui caladinha. Só escutando, assim, porque realmente você traz coisas muito atuais, você traz uma leveza e, ao mesmo tempo, uma intensidade, você brinca muito com isso o tempo inteiro na peça, o que prende a gente também, o que respira o irrespirável, né? Então, assim, tá muito poético, tá tudo muito lindo. Então, assim, eu queria te dar parabéns demais. Não? Que bom que eu pude ver, porque, assim, desde quando foram várias apresentações que eu não consegui ver, por N razões ali, e toda vez eu falava, gente, que pena, eu não consegui ver, não deu tempo. Nossa, será que vai ter de novo e tal? E eu fiquei aqui na expectativa e depois mandei aquela mensagem para você que eu fiquei indo 50 dias, não foram 50, mas 21, porque eu comprei o ingresso, assim, tipo, com antecedência, logo que ele comunicou, eu falei, cara, é sábado, vamos ver, chamei Luiz, meu namorado, para ver comigo, a gente sentou, aí falava assim, a peça começará em 21 dias. Eu falei, a ansiedade dela foi tanta que ela me mandou a mensagem, ué, eu falei, amor, olha a data, daqui a 21 dias. Eu tô... Essa ela não podia perder. Ela não queria perder. Assim, falei assim, gente, que coisa mais esquisita, o que aconteceu? O que deu no Paulo agora, gente? Aí o outro falou assim, olha a data da peça. Eu falei, data? Olha o mês que vem. Eu falei, não, inacreditável. Ainda botei, sabe essa coisa assim, tipo, tá na hora, senta todo mundo aqui. Eu falei com ela, você tá igual mineiro, não quer perder o trem mesmo, de né? jeito nenhum. 21 dias, eu falei assim, quanto tempo? Assim, né, o espetáculo começará em 5 minutos. Não, em 21 dias. É isso. Foi ótimo. Bastante esticado isso. Lapso nenhum. Lapso nenhum. Foi simples, assim. Eu olhei e falei, mas que inferno sou. E ela ainda ficou ruminando ainda mais uns 21 dias. Eu vou te falar, o negócio do que eu consigo, de pesca. 300 vezes, meu Deus do céu. Hoje ainda falei assim, gente, hoje é a peça, hein? Eu tinha reunião antes. Aí eu falei assim, olha só, é de 5 às 7. Você está entendendo? 5 às 7. 8 horas tem peça. Eu esqueci de falar para a Clá que ela já poderia ter ido no canal da sua companhia no YouTube, que lá tem bate-papo com Marcelino Freire, com Marcelo Genesi. Ela já poderia ter ficado por dentro de tudo nesses 21 dias, né? Não, mas eu queria essa surpresa também, total, né? Total. Na verdade, eu queria entrar sem saber de nada. Eu Sim. sabia, eu sei, eu te acompanho, você sabe disso, mas eu queria entrar assim, eu vou mergulhar. Eu não quero saber de nada que acontece. Entendeu? Márcia, Adriana, querem falar alguma coisa? Vocês que participaram do bate-papo?
Parabéns, né, Paulo? Muito, muito bom. Eu acho que assim, teve alguns momentos, né? Eu acho que o mais assim, talvez dolorido para mim foi quando você diz que eu sou isso, né? Eu não estou encenando, né? Isso parece que foi algo, eu acho que o artista, no fundo, ele não está encenando, né? Isso foi algo que ficou muito uma pena, assim, que não deu para voltar, para ouvir de novo. Tem amanhã. Pois é verdade, porque ficou isso, eu acho que a gente não encena, eu acho que é a vida contada de uma outra forma, né? Para ver se a gente consegue digerir, que os outros também possam digerir, né? Toda uma realidade, né? Todo um real. Parabéns, né? Que bom que eu consegui ver, né? Porque quando você esteve lá no fórum, eu não tinha visto e fiquei encantada com você, né? Com o seu trabalho, com o que você passa, né? Você passa essa coisa de artista de vida, de movimento, de morte e vida, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a arte é recomeço. Para recomeçar, você tem que morrer. É mais ou menos isso, né? Márcia, você está me falando uma coisa que eu já dando alguns workshops, oficinas, ou mesmo entrevistas, né? Eu fico muito irritado quando falam que o teatro da política nacional. Eu fico pé da vida, sabe? Assim, porque isso é uma farsa muito mal feita. Porque, para mim, o teatro é quando você desfaz de todas as máscaras e é extremamente verdadeiro. Assim, os personagens mais fortes que eu já fiz, mais interessantes, foram aqueles que eu consegui achar dentro daquela narrativa algo que estava dentro de mim, né? Stanislavski fala disso, todos os grandes mestres da interpretação falam isso, né? É verdadeiro quando você acha uma conexão em você com aquela situação, né? Quando você está naquela situação. Exposição, né? A exposição, a vulnerabilidade está em cena, né? A Fernanda Montenegro fala isso, né? Tipo, que até hoje, aos 92 anos, ela sente muito frio na barriga antes de entrar em cena, porque é antinatural você se colocar diante do olhar dos outros, né? Quando ele fala começou com o olhar da minha mãe, né? Sim. Quando eu dei um passo à frente na linha dos coleguinhas. Isso você já vira presa para a crítica, para o julgamento, para a análise do outro, né? Aquela frase da Brené Brown, que é citada, que para mim é muito forte, quando fala que, na verdade, não é da Brené Brown, é do Roosevelt, 1800 e tanto, que é onde ele fala que é isso, você quer ocupar qual lugar? O conforto da arquibancada, né? Ou você quer estar no centro da arena sujo de suor, poeira e sangue, né? Assim, o que vale mais, né? A gente no meio artístico tem muita... Eu brinco isso a gente fala do amarguinho do teatro, que é aquele que vai na peça dos outros, sai com uma lista de críticas e do filme do outro, enfim, mas o outro fez. E você fez o quê? Ô Paulo, me permite aí, porque eu me cobro muito, né? Você me conhece, né? A gente já conviveu um pouquinho, você me conhece um pouco. Como é que é lidar com isso? Porque é o que você falou, você vai, você avalia o trabalho de alguém e se sente avaliado o tempo todo. Isso, assim, profissionalmente, numa profissão diferente, não sei se eu posso falar que é diferente, né? Mas para o ator, né? Para o artista, isso deve ser difícil demais na conta. Deve ser uma cruz, né? Vamos dizer assim. E é o cotidiano. Como é que você convive com isso? Como é que você aprendeu a lidar com isso? Se aprendeu, né? Eu vou aprender no túmulo, né, gente? Porque não aprende. A gente faz teste toda semana, a gente faz inscrição em editais, tem um processo cultural que vários amigos, a gente está conversando agora, está tudo errado. A gente está passando por um Enem cotidiano, semanal, né? Assim, acabou de ter um edital aqui em São Paulo, são 90 por uma vaga, né? Para disputar R$50 mil, para fazer uma peça com 22 pessoas. Né? Então, assim, o tempo todo a gente pressupõe a rejeição. Quando a gente é aprovado ou passa no teste, é sinal de que alguma coisa deu errado. Porque, sabe assim, o pressuposto é a negação. A gente brinca que, diferente de uma profissão, né? Assim, todas as profissões passam por isso cotidianamente, no corporativo, em qualquer lugar, liberal ou não, mas tem uma característica que a avaliação do artístico é sobre você, né?
Então, você vai fazer um teste para uma publicidade, você vai saber que alguém vai falar assim, o olho dele é mais aberto que o outro, o nariz dele é torto por um lado, o cabelo dele, sabe assim? Então, vai para uma avaliação de coisas que talvez são você, né? Diferente de alguém que vai te aprender a fazer um debriefing, um feedback com você, de coisas que você pode mudar, né? Minha voz é essa, meu corpo é esse, minha altura é essa, e lidar com isso cotidianamente, assim. Toda estreia é começar do zero, todo o processo de criação é começar do zero. E voltando a Fernandona, nossa diva mor, ela já vi ela falando isso presencialmente, que se o teatro não é a sua, sai fora, para de fazer teatro. Se você parar e não sentir falta, tudo bem, não precisa voltar. Só faz se aquilo realmente é uma vocação. Assim como para mim, quando eu olho para algumas profissões e vocações, eu falo assim, para que essa pessoa faz isso? Meu porteiro, eu olho para ele, gente, ele fica ali 8 horas por dia e ele me cumprimenta cada vez que eu passo por ele. Sabe assim, um médico que lida com traumatismo, que está lá num HPS, ou uma enfermeira que está lidando com essa situação, né, de colocar saco plástico, e lidando com esse contexto pandêmico, assim, são profissões que eu olho também e falo, para que essa pessoa faz isso? Não é só por conta de dinheiro, né? A gente vai aprendendo, a maturidade ajuda, autoconhecimento ajuda, enfrentamento ajuda também, né? Esse personagem começa enfrentando o agente dele, querendo torná-lo mais uma vez mercadoria, né? Querendo que a música dele, a cara dele venda um produto, e ele fala, tá, você está definindo os papéis? Qual que é o meu? A gente nunca vai saber a resposta do agente dele, né? Assim, até que no final ele fala, tá, eu vou jogar esse jogo porque a gente precisa jogar, né? Assim, mas como que você faz isso dentro de uma lógica da não violência, né? Porque se engana quem acha que o meio artístico não é um meio violento, corrupto, né? A Clarissa está aqui, a Márcia está aqui, vários. Tem tudo isso. São pessoas, são seres humanos, né? Eu brinco que tem 2 pessoas, já deu problema. Ou deu solução. Você já entra numa disputa, tipo assim, será que tem carta marcada? Será que não tem carta, né? E para além disso, eu acho que o ser humano, o meio artístico sofre de pequeno poder como qualquer outro lugar, né? Então, uma pessoa que vai te avaliar, ela tá ali com a função de definir seus próximos meses de trabalho ou não, né? E avaliar se você é aquela pessoa para o papel ou não, né? E o que vai ficando claro para a gente dentro desse jogo de avaliação é que não está na sua mão definir se é você, né? Às vezes porque tem papéis que querem um outro tipo físico, uma outra energia, uma outra característica que não são as minhas. Então, a minha parte é fazer a minha parte bem feita, né? Assim, quando a gente faz um espetáculo, a gente não sabe se vem público, né? É um mistério isso. A gente nunca sabe quando, ainda mais no momento de tamanha banalização e tamanha superficialidade psíquica, emocional das pessoas. Ninguém está afim de pensar. A Ângela começou falando disso, né? Desse tá cheio, né? No cheio não cabe lápis, cabe reprodução cotidiana, né? Se você está cheio, você não pesca as formigas que atravessam sua vida, né? Você nem vê essas formigas. Eu tenho uma formiga enorme aqui chamada Tarsila, uma cachorra de 3 anos, que ela tem dia que ela bate na tela do meu computador e chega. Sabe assim? Você fala, gente, é uma formigona, né? Eu pego no celular, ela bate a mão, tem dia. Tipo, é hora da minha comida, é hora do meu passeio, né? Às vezes um pai, uma mãe que te liga, que já são idosos e querem falar com você naquele momento. Uma formiga, né? Uma dor no corpo, né? Meu corpo já teve vários momentos de dor que eu não vi essas formigas até parar numa mesa de cirurgia, né? Precisou da formiga virar, né? Virar um buraco na pista para eu perceber, né? Virar o elefante. Né? Virar um elefante, exatamente, um quarteto inglês. E a solidão, né, Paulo, dos heróis, né? Que não é só na música, né? Depois vai trazendo aí do astronauta, né? Depois o exército ali, né? É interessante demais essa conjugação, né? Como esses poderes, né? Esses vãs poderes, né? Que vão tomando várias formas, né, na vida, e que é como se aquilo fosse realmente um grande poder, né?
e toda a solidão, né, as músicas, né, que você escolheu, lindas, né? Elas vão trazendo isso, essa solidão, né, desse herói aí, suposto herói. Eu não sei quem fala isso, né? A gente nasce e morre sozinho, né? Mas essa travessia sozinha é muito difícil, né? E diferenciar solidão de solitude, né? A gente cria em momentos de solitude. A solitude é necessária, né? A solitude gerou grandes obras, né? Mas a solidão, ela pode ser o motor, né? A crise é a mãe de toda a criação, né? Já diriam os gregos, né? Mas quando a gente está o tempo todo nela, e eu vivi esses momentos na pandemia porque quando você coloca um espetáculo desse nível de entrega, de envolvimento, é muita gente, vocês viram a ficha técnica, quanta gente envolvida, não tem edital, não tem lei Rouanet, não tem nada que pague trabalho de artistas como esses, da competência e da trajetória deles, né? Só porque é sua companhia, porque cada um que fala torna a companhia sua, né? Então, e do outro, né? Foi possível fazer. Por isso que a gente quis fazer essas duas exibições, ainda que online, sem os recursos para poder fazer ao vivo de novo, porque a gente acreditava que a gente está num momento que é muito ataque para não ter nenhum tipo de reação propositiva, né? Que a arte está sempre nesse lugar, né? Assim, eu terminei de ler um livro agora do Agualusa que chama Os Sonhadores Involuntários. É um livro incrível dele que fala disso, e ele fala que a revolução na Angola começou com os poetas, né? Então a gente tem essa sensação de que se não for por meio da arte agora, todo mundo vacinado, a gente não vê outra saída, sabe? Porque é uma disposição que as pessoas têm para o ataque, né? É muita energia que as pessoas têm, né? Tô falando da gente também, que a gente, talvez o que irrita no outro a gente talvez tenha na gente mesmo, né? Tô falando muito, gente, quero ouvir vocês. Bom, boa noite, Paulo. Oi, Adriana. Estou aqui impactada, tá? E parabéns, belíssimo teu espetáculo. Eu fiquei... Bom, no primeiro momento eu lembrei muito da Sociedade do Cansaço, né? Que é um texto que eu já vi algumas discussões, me lembrei essa necessidade da pausa, do intervalo, você traz isso, e a música nos ensina muito bem também, né? O que seria da música sem as pausas, né? O que seria mesmo do discurso sem esses intervalos. Então, teu espetáculo foi uma pausa para mim também, né? Parei tudo para te assistir, estou assim muito feliz. Queria agradecer a Ângela, né? Porque foi no grupo que eu vi, bom, já fui lá, e é a prova viva de que a arte nos salva, né? Belíssimo, e fiquei com... Bom, são muitos momentos são marcantes, mas fiquei aqui, a partir do que todo mundo já colocou, me encantou, foi quando você traz a coragem, né? Que é preciso ter coragem para subir no palco, né? Para se apresentar, para poder dizer a partir, né, do que você vivencia, como você fala, né? São muitos... É uma ficção, mas também uma autobiografia, belíssimo, né? Parabéns, muito feliz mesmo de estar aqui, de conhecer o teu trabalho, lindo, lindo. Parabéns. Obrigado, Adriana. E voltando à pergunta do Rogério, né? Eu acho que a gente transforma a dúvida em risco. Eu acho que é isso, por isso que a gente lidar com isso, sabe? Quando a gente vai fazendo qualquer coisa, a gente fica na dúvida. E ainda bem que tem a dúvida, porque eu acho que ela também é uma boa baliza para arrogância, para prepotência, para o orgulho, sabe? É uma boa... Eu fico, às vezes, vendo gente que... Às vezes eu me coloco disso, né? A gente olha os editais, os resultados, ou um ator que pegou um trabalho que você queria fazer, e você fala assim, nossa, mas aí... Em vários momentos também eu falo assim, mas... Nossa, que bom que eu não peguei esse trabalho porque não faria tão bem quanto ele ou porque esse trabalho não tinha nada a ver comigo, né? Você falou essa coisa das pausas, né, Adriana? A gente tem um livro que chama O Ator Invisível, de um ator japonês que chama Yoshi Oida, que é uma lição de vida, assim, ele fez o livro de cabeceira. Ele é o ator do livro de cabeceira, ele é ator do Peter Brook, trabalhou com Peter Brook, que é um diretor britânico
incrível, e ele fala de um conceito japonês que é o Yohakyu, que tudo na natureza tem um início, um desenvolvimento, um clímax, para uma queda para começar de novo. Então é como se isso fosse um processo da natureza que a gente perde a noção de que as coisas não são um gráfico contínuo para cima, né? De que tudo tem um começo, né? Primavera, outono, verão, inverno, primavera, outono, verão, inverno, né? Assim, a gente acorda, trabalha e vai caindo, a energia dorme, né? Assim, É cíclico mesmo. É cíclico e precisa morrer para nascer de novo, né? Assim como a Márcia trouxe também, né? Começar uma sessão, hoje a gente estava nervoso aqui, igual como se fosse fazer ao vivo, sabe? Assim, porque é isso, tudo é risco, né? Tudo é risco. A gente nasceu, já está valendo, é risco, né? Tudo é risco. E o risco, às vezes, ele pode sufocar, imobilizar, né? Essa formiga pode ser um disfarce também para o boicote, né? A gente localizar que formiga que é essa, porque quando eu falo do boicote, todo mundo aqui sabe, já viveu uma situação que você achou que você não deveria assumir ou falar ou se posicionar, enquanto aquilo não era uma formiga, né? Aquilo era uma retranca, era um boicote, era uma autossabotagem, né? Um medo de se arriscar, de se expor. Tá sem áudio, Josi? Tá. Eu acho que herói hoje ainda é quem tem a capacidade de se questionar, né? Porque a gente está num momento que as pessoas estão tão atropeladas, seja pelo mundo raso mesmo, ou pelo excesso do que quer que seja, que elas nem se questionam, né? A gente está num ponto que nem formiga para um lado nem para o outro não tem, né? Então, a partir do momento que a gente vê alguma introspecção, já é uma coisa maravilhosa, porque a gente não tem visto nenhuma. Eu trabalho com redes sociais há 10 anos e eu tenho visto uma degradação do raciocínio das pessoas que é de chorar, é de chorar. As pessoas não entendem uma piada. Você falou, né, que eu brinco um pouco com as pessoas, que eu mexo um pouquinho com piada e tal. As pessoas não entendem nada, não pega humor. No Instagram ainda pega, no Facebook não pega mais nada, né? Porque o pessoal saiu do Facebook e tá indo para outras redes. Quem ficou no Facebook não tem mais humor, né? Eu falo a grosso modo, né? Sim. Não tem mais a capacidade de pegar, é só concretude, né? Então é muito triste a gente ver as pessoas assim, né? Então, quando a gente vê pessoas que têm a capacidade ainda de ter um momento de falar com a sua formiga, de dar graças aos céus, de falar, vamos questionar e vamos entender o que está acontecendo. Você sabe que eu tô com a Masculina há 3 anos e a sua companhia está desde 2014 e ainda hoje eu sofro desse problema interno, assim, sabe, Josi? De falar assim, você vai para um público qualitativo ou quantitativo? Porque tudo é quantitativo hoje, né? Assim, você ter uma audiência de 200 plays ou 300 ou 400 plays para um podcast que pode ser ouvido no mundo todo, com uma conversa daquele nível que você quer que todo mundo ouça aquilo, aí você fala assim, nossa, mas só... Aí você vê um podcast que é uma bobagem, que é uma pessoa que ligou o microfone sem pauta nem nada e tá lá fazendo TikTok. Explode. E aquilo bomba, e você fala, meu Deus do céu, todo mundo errado. Sabe assim? Todo mundo errado, porque claro que todo mundo quer ver um cachorrinho fazendo graça, eu adoro compartilhar cachorrinho, sou cachorreiro, mas só isso, o tempo todo, e a coisa de ler só os títulos das manchetes, né? O que importa... isso é psicanalítico, é neurociência e tudo, né? Que você perder R$50 é muito mais trágico para uma pessoa do que ganhar 100, né? A gente tem essa lógica primata, primitiva ainda, né? A gente ganha 100, mas se perde, né? Igual eu vi um comentário nas redes sociais da sua companhia, uma pessoa falando assim, ainda bem que o Ministério da Cultura nem sabe quem que é você. Sabe assim, a pessoa gastou o tempo para ir lá escrever isso e nem sabe que essa peça, neste momento, não tem patrocínio nenhum. Então, não, nós não temos a menor ideia. Não tem a menor ideia. Mas o que me... o raso é tudo pré-concebido. Eles não têm a menor ideia do que estão falando. É a reatividade, né? Eu só reajo, né?
E a coragem que o pessoal tem na frente de um teclado também é impressionante, né? Se você for parar para conversar com a pessoa cara a cara assim, não conversa com você, não. Não conversa 2 minutos, mas fica lá, né? Malhando, e vem outro que apoia, e vem outro que fala outra coisa que não tem nada a ver, mas ninguém quer ser tocar na ferida, que é o que é. A gente perdeu essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está agindo dessa forma? Não, eu só quero criticar, aí vem, né, a exposição. Eu só quero criticar, segundo os meus parâmetros. Um abraço para o resto, né? E a questão é que às vezes a pessoa não sabe nem os dela, né? Se colocar no lugar do outro, se eu não sei quem que eu sou... Tá indo na manada, né, Paulo? Tá indo no história da manada. É complicado. Não, e aí, se a gente não pode pôr um vídeo de 4 minutos, que é considerado longo, como é que a gente ouve um podcast que nem o do Paulo de 1 hora, que é onde a gente vai encontrar profundidade, é onde a gente vai conseguir ir além, né? 1 programa, 2 programas, né? Porque uma coisa é você ler uma matéria que você lê em 5 minutos, outra coisa é você ler um livro. Nunca vai ser a mesma coisa, né? E as pessoas perderam completamente, porque hoje elas leem só o título. Então, a gente vai ter que se reinventar como sociedade, né? E esse questionamento que a gente tem que trazer, né? Todo mundo. Né? Então, é a crítica social. E tem a questão da linguagem também, né? Às vezes você tem uma linguagem mais rebuscada, vamos dizer assim, né? O pessoal não entende 2 palavras que você fala, já para, né? Ao invés da gente voltar, né? Aí vem aquela coisa que eu aprendi, né? Você vai começar a ler um livro, pega um dicionário. Na minha época era dicionário, né? Hoje a gente vai no Google. Mas... Comentários reveladores de idade. Né? Você é cringe, Rogério é cringe. Mas aí, então, se eu não entendi um termo, em vez de ir pesquisar, não, eu paro de te ouvir, porque eu não estou entendendo o que você está falando. É cringe. É cringe. E você sabe o que mais me assusta? É que o padre Júlio Lancelotti, no episódio dele, inclusive a Ângela comentou desse episódio, né, Ângela, do padre Júlio, que é transformadora, assim, uma figura de mentes brilhantes e atitudes mais ainda, assim, nesse momento. E ele falou uma coisa, ele falou assim, eu acredito, porque eu tinha essa esperança, essa utopia de que talvez a pandemia fosse renovar, fosse um lugar renovador para todo mundo, né? Ele falou, Paulo, não, quem é ruim vai continuar ruim, quem é bom vai continuar bom, não pira. Eu ouvi isso aí. Ele foi bem franco, tipo, não. E a Márcia Brandão, que é o episódio 21, ela falou disso, que há 8 anos atrás já sabia, por meios de estudos da astrologia, não precisa ter fé, nada, está lá astronomicamente falando, astrologicamente falando, que a gente ia chegar no fim do poço no ano passado e que ia começar agora. E encontrei com ela recentemente e ela falou assim, Paulo, que bom que a merda tá saindo do esgoto para a gente poder localizar, ver a cara das pessoas. Recentemente eu tive uma conversa com um primo da minha geração em que ele expôs todo o racismo, chamou praticamente artista de vagabundo, funcionário público de vagabundo, e misógino e racista sendo pardo. Eu falei, meu Deus do céu! E minha mãe, muito sabiamente, falou assim, mas você sempre teve problema com ele, meu filho? Né? Tipo, é isso, né? Assim, não é reforçar a polaridade, né? O preto no branco, essas coisas todas, mas perceber quem são os nossos. Não tô com medo de reforçar a minha tribo, sabe? O Daniel Munduruku, que é um educador que também teve na masculina, ele falou muito dessa percepção de que para eles não existe futuro. Isso muda tudo, né, gente? Muito da nossa sociedade do cansaço está pautada na projeção e na ausência de presença, né? E eu acho que o que nos fortalece também, voltando à pergunta do Rogério, é que o ator lida com a presença. Então, se o outro não exercita a presença na função dele de te julgar, você também vai fazendo suas conversas internas para perceber o que está acontecendo naquele jogo, sabe? De poder. Então você vai percebendo, ele está me humilhando, ele está não sei o quê, então ele
Por exemplo, teve testes que eu, de cara, eu já falei assim, gente, perdi. Então, c'est la vie. Né? A gente sabe. E também de querer trabalhar com quem tem interesse em você. Eu acho que o grande barato da sua companhia é isso, a gente está junto, a gente trabalha por projetos, né? O Heróis faz parte de uma trilogia de solos, tudo é feito no tempo possível, todo mundo tem 1000 projetos paralelos, 1000 profissões paralelas. Vocês veem que um projeto de 2014 está aqui com vocês agora em 2021, um ano depois de estrear online, né? 5 anos depois de estrear presencialmente, a gente tem um Passepartout, que é o episódio de Artes Plásticas, que fala de algo muito premonitório do que está acontecendo, e conta a história de uma guia de um museu, o único museu de um país que é fechado, e ela decide invadir com os espectadores esse espaço para poder resgatar as obras de arte daquele lugar, e ela descobre as paredes vazias, e ela faz um tour com aquele público, que na verdade são os espectadores, a partir da imaginação que ela tem daquele espaço, das memórias que ela tem daquele espaço. Então fala do fim dos espaços de sensibilidade. E é um texto que eu escrevi em 2015, 2016, que vai ser interpretado pela Fafá Renault. A gente está em editais há 6 anos, 5 anos, e a Fafá brinca que eu podia escrever uma peça sobre artistas que ganham na loteria, porque tudo que eu vou escrevendo vai acontecendo, né? Eu escrevi antes do Bowie morrer, né? A morte dele foi muito parecida com a narração da morte aqui da peça. Quando a gente fez a temporada, logo depois que ele morreu, as pessoas ficaram muito impressionadas, assim. E Passepartout é isso, a gente está vendo o desmonte, né, o sucateamento dos cinemas, né, agora também em função da falta de recurso do Estado, de suporte para a indústria cultural, né, e o último episódio, que é o Fora do Mar, que deu origem ao Masculina, que fala de rádio e masculinidades, né, de um cara que cresceu dentro do aquário de uma estação de rádio, e com o fechamento dessa rádio ele se vê obrigado a ir para o mundo. Então, como é que ele vai lidar com o outro, né? Sendo que ele viveu numa caixa. Ele não sabe viver fora da caixa. Faz um paralelo com o conceito das masculinidades tóxicas, que é a caixa do homem, né? De que ele tem que ser forte, viril, provedor, né? Sexualmente ativo, e tananã, invulnerável. Então, partindo muito também dessa possibilidade de sempre tornar o espectador um personagem, né? No Heróis, vocês se tornam essa coletiva de imprensa, no Passepartout são essas pessoas que invadem esse espaço, e no Fora do Mar vão ser os ouvintes, né, que vão poder compartilhar e trazer as histórias também. Legal. Bom, gente, a gente está chegando ao final. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentário? Não, eu só queria, né, aí voltando uma coisa que você falou lá atrás, né, do descobrimento dos países, da divulgação da cultura dos países, né? Você falou da questão da Coreia, que está investindo muito nisso e está sendo copiada pela China, inclusive. A China também já está com um movimento baseado no que ela viu que a Coreia está conseguindo adquirir em cima do investimento de cultura. E isso aqui no Brasil não vai acontecer nunca. E isso aqui é complicado, né, cara? A mentalidade. E aí, infelizmente, não tem jeito de fugir, porque nossos políticos não nos querem entendendo, né? Eles querem aquela viseira na nossa frente ali, bitolados e só... E eles devem estar muito insatisfeitos com, por exemplo, essas questões de pandemia, onde a gente está conseguindo, está todo mundo aqui com esse espaço plural, vamos dizer assim, e com acesso à informação que a gente não tinha antigamente. Eu, né, falei da minha idade de novo, né? Antigamente é complicado, mas está todo mundo aqui. Mas eu não consigo, desculpa, gente. Mas, Paulo, parabéns mesmo, tá? E, cara, que a gente... puder sugar de você, pode ter certeza que eu estou na fila aí também. Tá joia? Um abraço grande. Que o sangue continue nas veias, pulsando, para ter muito para dar e ter esse tipo de troca que a gente conseguiu aqui. Gente, vai lá na Sua Companhia, vai lá no Instagram, @SuaCompanhiaTeatro, divulguem. Amanhã tem mais uma sessão às 19 horas. Tragam uma pessoa para cá, para a gente ter essa troca tão potente, ainda que virtualmente. E já um spoiler, esse espetáculo vai estar presencial a partir do final do ano, início do ano que vem.
Então, eu sei que vocês ouviram aqui vários sotaques, que é uma possibilidade que o online, né? Tudo tem seu lado bom e ruim, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas também o ano que vem acompanhem para ver se a gente consegue estar na cidade de vocês, enfim, para ter essa troca presencial também. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado, gente. Obrigada. Beijo grande. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Noite. Até mais.